No mundo dos negócios, liderar vai muito além de gerenciar equipes ou definir metas. Estamos falando de pensar estrategicamente, antecipar mudanças e, sobretudo, guiar pessoas com propósito em um ambiente cada vez mais tecnológico e dinâmico. Em tempos de inteligência artificial e grandes transformações, como desenvolver líderes capazes de unir estratégia, resultados e humanidade? Se você quer entender como a liderança pode mudar o futuro das organizações, fica com a gente, porque esse episódio vai te trazer muitos insights poderosos. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira e hoje a gente está aqui com o Júlio Amorim, que vai falar bastante para a gente sobre liderança, gestão empresarial, principalmente neste cenário que a gente está hoje de grandes transformações no mundo, na forma de se fazer liderança, nos comportamentos das pessoas, enfim, a gente vai falar de tudo isso aqui, então fique com a gente, aproveita aí enquanto vocês acompanham e escutam a nossa vinheta para compartilhar, assinar, curtir aí o Debate no Café, assim você ajuda a gente a disseminar mais esses conhecimentos, tá bom? Tomamos um café? O Júlio é autor do livro Escolha Vencer, Criando o Hábito de Conquistar Sonhos e Objetivos. É conselheiro certificado, mentor em governança corporativa e responsável por somar mais de R$ 1 bilhão em resultados nas empresas onde atua com gestão estratégica. Além disso, o Júlio é idealizador do Conaedu e do Great Group, que tem uma carreira marcada por conexões transformadoras e estruturação de negócios em áreas como saúde, TI, capital humano e educação. Júlio, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. É uma honra, Márcio e Thiago, estarmos juntos aqui nesse encontro, né? Debate com café. Aliás, é uma máxima isso, né? A gente tem muitas pessoas que falam assim, começamos o dia só quando tomamos aquele cafezinho, né? Então é muito bacana quando você tem a honra, assim, e o convite em vir em ambientes como esse, onde a gente sempre defende aquela ideia de transferir conhecimento, de contribuir com as pessoas. Então isso está muito dentro daquilo que é o meu propósito, daquilo que eu espero, e sempre no final, se a gente conseguiu fazer sentido na vida de alguém, eu tenho certeza que esse café foi incrível. É isso aí, na verdade eu falo que as melhores ideias às vezes nascem de um cafezinho informal, né? Você rabisca a coisa, tem ideia. Eu gosto muito de café para mim, mais que a bebida, é um momento de socialização. Por isso que nasceu aqui o Debate no Café, nasceu disso, né? De bate-papos, né, Thiago? Então vamos começar brindando, porque também tem que ter um brindezinho, né, tradicional aqui no Debate no Café, um brindezinho nosso, né? O Thiago tá de água aqui, a bebida é democrática, a gente brinda com qualquer coisa. Já brindaram até com champanhe aqui, mas vamos lá. Brinde. Júlio, eu vou pedir para você duas coisas. Primeiro, você vai trazer sua visão, definição do que é liderança estratégica, mas principalmente no mundo atual. A gente está vivendo aí grandes transformações, vem vivendo. Na verdade, a gente vem sempre vivendo transformações, mas parece que nos últimos tempos elas vêm se acelerando muito mais. Várias coisas aí acontecendo que vem acelerando o comportamento das pessoas, mudança de relação em diversos níveis, com clientes, com colaboradores, enfim. Isso significa que a forma de se liderar ou forma de se olhar de maneira estratégica para a gestão de empresas, tudo isso mudou. O líder precisa mudar. Mas como que você define, então, liderança estratégica neste cenário atual que a gente vive? Qual que é a sua visão? Você colocou um ponto, Márcio, que traz à tona essa necessidade desse entendimento, porque a informação, hoje, ela é muito rápida e a quantidade, ela acaba fazendo com que você tenha
o mesmo entendimento sobre a mesma questão, sobre várias perspectivas diferentes, né? Me lembro de um estudo que eu li recentemente, das épocas dos nossos, acho que eu posso falar dos nossos avós, estou com 53, Márcio, Thiago, talvez estamos próximo ali. Próximos. Então, nossos avós, quando passavam por esta vida aqui, chegavam a ver em torno de 2.000 a 3.000 fotos na vida inteira. Então você vê, às vezes a gente vê 2.000, 3.000 fotos num único evento. Esse é uma coisa, um dado bem interessante para a gente entender o tamanho da necessidade do que você está falando, Márcio, dessa resposta. Porque o pensamento, a liderança estratégica hoje, ela não é mais um ponto fundamental, diferencial, ela é obrigatório. Você vê que na minha época, o cara de TI, de tecnologia, ele praticamente mandava na empresa, porque ele sabia de tudo como funcionava. Só que o que aconteceu? Os caras de TI que foram evoluindo para a visão de negócio, para a visão estratégica, foram aqueles caras que foram subindo nos organogramas. Foram aqueles caras que começaram a ter diferenças naquilo que ele estava pensando em termos de negócio das empresas. Então, a liderança estratégica hoje, ela parte do princípio que eu, por exemplo, um gestor, eu não posso simplesmente olhar para aquilo que eu estou entregando. Não, estou entregando bem e eu estou fazendo aquilo que efetivamente esperam de mim. Não. A liderança estratégica, ela tem que ter um olhar muito mais amplo de um negócio como um todo, entendendo que essa liderança passa pelo entendimento das pessoas. Ou seja, as questões geracionais, eu estou falando com baby boomers, Y, Z ao mesmo tempo, então eu preciso conhecer de gente e preciso ter profundidade, né? A gente falou de IA, né? A gente tem muita questão ligada a essa informação que vem muito rápido hoje para nós, mas como que você se apodera disso, como que você se aprofunda para você ser diferente. Então, conhecer de gente, ser profundo e agregar valor para o negócio. Isso, na minha visão, é uma liderança estratégica, é uma liderança que, de fato, você não está ali passando, você vai deixar uma marca. Eu fui só uma parte aqui, por curiosidade, fui olhar quantas fotos eu tenho no meu celular. Você falou das 2.000 fotos, né? Eu tenho 11.000 no meu celular aqui. Minha esposa deve ter 10 vezes mais que eu, porque ela bate só de Só no celular, sem contar na nuvem, né? Só no celular, assim, gente, é um absurdo. Mas esse é o sinal mesmo das transformações. E a gente eu estava discutindo ontem, até numa palestra, num grupo aí de executivos, sobre cultura, né? E essa questão geracional dentro das empresas e como lidar com isso, o papel da liderança é exatamente nisso, né? Na disseminação de uma cultura da empresa, e qual cultura, né? A dificuldade, às vezes, do próprio líder saber qual é a cultura que a empresa quer ter, para disseminar para essa gama de geração diferente que a gente tem hoje em dia, convivendo, né, no ambiente de trabalho. E acho que isso torna tudo um pouquinho também mais complexo, né? O papel do líder. Com certeza, né, o Márcio, essa questão do papel da liderança em relação ao seu liderado e ter esse entendimento, eu estou quebrando um pouco, eu sou um cara muito polêmico, tá? Eu gosto das questões da gente olhar um pouco diferente o que de repente fazem em comum. Por exemplo, estão estigmatizando os perfis, né? Então, as gerações. A geração Z é desse jeito, a Y é assim, e eu não acredito nisso. Eu acredito que você ter um entendimento de como a pessoa funciona é fundamental, porque você vai estar numa sala dando comando para ter um resultado de uma atividade e você vai ter todas essas gerações ao mesmo tempo ali. Então você não pode fazer uma fala unificada. Não funciona mais isso. Você vai precisar fazer de uma maneira que a tua mensagem ela engaje aquelas pessoas, independente da geração. Então eu não posso estimar que chegar e dizer assim, olha, tal geração funciona assim, tal geração funciona desse lado. E estão querendo levar para esse lado. Então eu tenho combatido um pouco esse tipo de coisa, porque de repente
eu na minha geração vou ser taxado que eu funciono desse jeito, eu não sou um cara de inovação, ou não sou um cara de uso de tecnologia, porque eu sou um cara mais antigo. Quer dizer, não faz sentido isso, né? Da mesma maneira que você tem um cara muito jovem olhando as coisas que era da nossa época com aquela ideia de barriga de balcão e ouve o cliente, os mais velhos, os mais experientes também estão entendendo que a tecnologia tem que fazer sentido da sua vida, porque senão ele não anda. Então, acho que isso também passa por uma questão da gente quebrar um pouco desses paradigmas. Quando vem um conceito novo, a gente pega, coloca aquele conceito, parece que todo mundo entra naquilo, vira uma tendência e aí se segue daquele jeito, né? Então, acho que isso a gente pode quebrar também um pouquinho. Claro. Claro. A gente gosta de ficar em caixinhas, né? Compartimentalizar tudo, né? Vai pondo caixinhas. Júlio, eu queria fazer um salto aqui, né? Quando a gente fala, né, estamos falando de liderança, a gente tem que falar, e não pode esquecer, obviamente, dos conselhos consultivos, das empresas, e aí essa diversidade que você fala, né? Você trouxe uma diversidade etária, mas eu acho que não está só aí. Eu já ouvi você falando em aqui nas nossas buscas, nos nossos preparativos, que um conselho consultivo não pode ser só um enfeite, né? Como que você enxerga que as empresas têm que preparar um conselho para que ele não seja só esse enfeite e que de fato ele gere resultados concretos para essa empresa, né? Quando a gente pensa que o conselho é esse norte na liderança estratégica das empresas. Ô, Tiago, a grande questão que eu tenho falado, provavelmente essa matéria que você leu, é que, assim, o conselheiro, né, o conselheiro consultivo certificado, né, tem passado agora por uma questão que o passado já se apresentou com a história do coaching. Coach tinha uma formação, era uma coisa desafiadora, de uma hora para outra todo mundo era coach fazendo um treinamento na internet de 2 horas. Então, o que está acontecendo? Formar gente no conselho está virando agora um negócio. E aí, isso é um baita de um risco, porque no final do dia, o empresário que monta o conselho, respondendo a sua pergunta, Tiago, ele quer ver valor naquilo. Ele quer entender que um conselheiro não está pegando a vida dele, entregando, e cheguei aqui, eu dei esse resultado, e segue o líder que acabou. Ele não quer isso. Ele quer, no final do dia, que o EBITDA dele melhore, que a venda dele melhore, que a gestão dele melhore, e ele espera que esse conselheiro faça esta mudança. Então, uma das questões aí para se responder, essa pergunta que você me fez, primeiro, eu tenho adotado uma dinâmica que implementa uma governança, implementa um conselho, que você possa, por exemplo, já envolver alguns executivos. Isso é muito difícil, porque o executivo no conselho mistura papéis, então você tem que saber fazer isso. E aí, com esta dinâmica híbrida, você traz conselheiros externos, tá gente de dentro, faz uma governança, faz um rito, claro, um regimento, claro, do conceito, do conselho, e você começa a perceber que aquele conselho tem entregas efetivas e que ele está mudando rotas efetivas. E aí você consegue estruturar melhor, trazendo mais gente de fora, agregando valor. Porque eu acho que o grande desafio, Tiago, dessa tua pergunta é que assim, eu vou montar um conselho. Hoje, para você trazer um conselheiro é de 10 a 20 mil reais uma reunião. Aí o cara pô lá 5 conselheiros por 60 mil uma reunião, 30 mil uma reunião, quer dizer, cara, no final do dia, todo mundo tem que ter visão de dono e ser empresário. Então aquela conta precisa fechar. E aí, quando eu falei do enfeite, foi exatamente isso, falar, então, eu vou lá na reunião e falo algumas coisas, ou de repente, como está acontecendo agora, taxação, o mercado está balançado, eu sou conselheiro de 5 empresas e simplesmente eu estou esperando a minha reunião lá, chegar para dar um posicionamento e dizer, Júlio, não, estou pesquisando o mercado, estou olhando o impacto desses mercados que estão acontecendo, nessas empresas que eu sou conselheiro, e já estou dando recomendação antes da reunião, estou sendo hands-on, antes da própria reunião. Então, acho que parte do empresário entender o valor para aquilo parar de pé, mas parte muito mais, Thiago, de quem está nesse papel de implementação,
construir valor. Eu sou membro da ABC3, né, Associação Brasileira dos Conselheiros Consultivos Certificados, né? Então, nós temos um debate lá de qual é o nosso papel para exatamente fazer com que essa pergunta que você fez, ela seja respondida. Então, nós precisamos cada vez... essa minha fala, essa minha questão de eu provocar o mercado é para chamar esses conselheiros que têm condição de agregar valor a fazer isso na prática. E existe, Júlio, antes do Márcio aqui já tem uma pergunta engatilhada, mas existe uma composição ideal, no teu ponto de vista, da BC3 também, de, né, essa diversidade, ou como compor um conselho para aquela empresa, para determinada indústria, setor? Existe um consenso nesse sentido? O que eu normalmente faço, né? Geralmente eu pego os principais executivos da empresa, eu aplico um asset estratégico para entender até onde aquelas pessoas conseguem entregar as dinâmicas que estão no conselho. Então, imagina o seguinte, que uma dinâmica de conselho é orçamento, é investimento, é aquisições. Então, você tem matérias que estão naquele rito do conselho. Legal. E aí eu vou olhar minhas peças internas, aquilo que eu tenho hoje estabelecido. Então, geralmente, o que eu faço? Eu percebo esses gaps e encaixo ali aquele conhecimento. Então, por exemplo, o meu grupo ali de trabalho, ele tem uma necessidade muito mais estratégica. Então, tem um conselheiro que vai encaixar mais na estratégia. Tem um cara que é mais de inovação, e ali a inovação não está tão presente. Aí você falou da parte industrial, então tem um cara que é mais de indústria, mais chão de fábrica, entende de PCP, entende de matérias muito técnicas. Então, esse cara vai. Então, eu costumo dizer que é interessante quando se monta o conselho, primeiro para entender a inteligência que você vai por ali, o que você tem. Porque senão nós vamos partir da seguinte premissa, que eu te falei, é difícil parar de pé. Pô, eu pego um cara das matérias, especialista nisso, aí eu vou chegar no final e falar, o meu investimento é de tanto, aí provavelmente ele não vai investir num conselho assim. E sobre quantidades, é exatamente isso, porque se você pegar nichado esse conhecimento, aqueles gaps, você vai ter o quê? Às vezes conselho montados com um número menor de conselheiros e dando resultado, né? E acho que isso já é um desafio para o empresário. Ele tem um conselho, como eu falei, que ele seja efetivo e que ele passe por esse entendimento que o investimento está valendo a pena. Então, esta definição, não existe, Tiago, um número mágico, tá? Um conselho consultivo recomendado é T5, é T10, tem regras, né? Então, por exemplo, você tem um conselho que o número é ímpar, né? Fica fácil quando se vota não ter empate nas matérias. Então, quando você tem par, é importante no teu regimento você dizer uma regra de desempate. Então, essas questões que estão ligadas à governança é importante. Mas, eu queria botar um pensamento para você que ele é muito interessante nesse debate do café aqui, né? Que é o seguinte, olha só, lá atrás existia uma máxima que era: eu, empresário, tenho a síndrome da solidão do poder. Então, geralmente, eu estou sozinho. O que acontecia? Alguém que era soundboarding dele e ouvia o que ele falava e ajudava ele de alguma maneira. Esse era o tal do conselheiro consultivo. O que mudou? Mudou agora que tem informação, que tem métodos, que tem práticas, que tem governança. Mas, na verdade, parte das pessoas que podem estar nos ouvindo fala assim, entendi. E vem na mente a pessoa, então aquela pessoa fazia esse papel. E era muito relevante, porque trazia diferença para ele. E você vê, ao longo dos tempos, essas questões vão se solidificando. O ESG, o SG, que é essa moda toda hoje, é praticado nas empresas há muito tempo. O E, do ambiental. Já existiam projetos para isso. Tudo bem, agora é mais específico, gás carbônico, aquela coisa toda. Mas o S, do social, cuidar de gente. E o G, de cuidar de indicador, que era a governança. Então, isso estava solto. Aí juntaram, virou um conceito. Perfeito. Júlio, eu queria aproveitar, eu ia falar uma coisa, mas eu quero aproveitar esse gancho do Conselho Consultivo, até para quem está nos assistindo, nos escutando, que é empresário, enfim, que
pensa em montar um conselho consultivo. E assim, eu sou conselheiro consultivo também, certificado, né, também tenho a formação, venho atuando disso, e muitas vezes o que a gente encontra são empresários que falam, mas eu preciso mesmo de conselho consultivo. Então, que recomendação você daria para aquele empresário que falta o gatilho para falar, cara, eu acho que eu preciso de um conselho consultivo estruturado, com governança, algo de fato, não só os amigos do café que vêm aqui, né, tomar e dar aqueles conselhos, pode evoluir para algo um pouco mais estruturado. Que momento, que é hora de um empresário buscar um conselho consultivo? E aí a diferença, quando a gente fala conselho consultivo, tem gente que mistura, né, conselho de administração, conselho consultivo. Vamos falar um pouquinho, dar um pouco de clareza para portos, porque a gente fala, não, conselho é para empresas muito grandes, enormes, capital aberto, não é isso, diferenciar um pouco, porque acho que ainda, pelo menos eu enxergo isso, vejo alguma confusão no mercado para empresas que podem até montar um conselho consultivo, né, mas não veem, né, essa possibilidade, não acreditam nisso. Eu gosto de simplificar as coisas, né? Então, por exemplo, a grande diferença do conselho administrativo e consultivo, ele já está no próprio nome, né? Já se explica. O administrativo você empresta o seu nome com responsabilidade efetiva, né? Já passa por aí. E está geralmente nas empresas de capital aberto, que tem condição de colocar lá um número aí ilimitado de conselheiros, ele precisa disso, são pessoas que se responsabilizam. O consultivo, a própria palavra, apesar da gente atribuir responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, as responsabilidades são muito diferentes. Então ele vem mais em agregar valor do que ser um processo, né? O administrativo segue muito processual. O consultivo, ele precisa trazer valor. E, inclusive, o Márcio, hoje, empresas de qualquer tamanho já estão pensando e já estão estabelecendo essa prática. Então, não está ligado mais ao quanto fatura, está ligado ao que precisa. E aí, respondendo a sua pergunta, né? É mais ou menos um pitch de vendas, né? Então, agora nós, como conselhos aqui, precisamos vender vaga. Vamos simular aqui um cenário, estamos com o Thiago aqui, ele é o dono da empresa, né? E o Thiago está pensando em montar o conselho, e aí vem essa tua pergunta, nós dois somos conselheiros, estamos com a visão aí de conseguir uma vaguinha lá, e como é que a gente vai fazer isso? A minha pergunta para o Thiago, ela é muito simples para entender que precisa de um conselho, não é nada complexo, é assim, se eu perguntasse para o Thiago hoje as dores que o negócio dele está tendo, as principais dores, aí o Thiago ia me dizer alguma dor, né? Dor na área de vendas, dor se eu vou fazer aquisição, dores familiares, porque misturam muito, né? A questão, o conselho ajuda muito isso, né? A ideia de que uma coisa é você ser herdeiro, você ser proprietário, outra coisa é você ter condição de gerir. O conselho consegue perceber quando a família não tem ali a propriedade de gerir. Então, vai para o conselho olhar os números, mas o organograma precisa entregar resultado. E às vezes o familiar, ele não foi forjado, entendeu que é uma ordem mal dada, porque ele já começou no cargo de diretor, isso não ajuda, né? Então, essas questões, elas são muito interessantes. Aí voltando, aí o Thiago me responde uma dor, e eu faço a segunda pergunta, muito simples, falo assim, então, como é que resolve essa dor hoje dentro do negócio? Porque você está passando por ela. Aí ele vai invariavelmente responder aonde? Para dentro da estrutura, para dentro de alguém que está com ele. Essa resposta vai vir de um plano de ação, de alguém que falou, de alguém que repetiu alguma coisa, e eu vou fazer, ele vai me dar esse nome, vai me falar dessa estrutura de hoje, da diretoria, da reunião de diretor, da reunião de apresentação de resultado. Eu vou falar assim, pois é, interessante isso. Mas você concorda que mais do mesmo não está te levando para esse lugar que você gostaria? É exatamente onde o conselho, ele entra muito forte. Ele traz as práticas externas para olhar para as práticas internas e acha exatamente os espaços para que a gente permita que o novo te leve nesse lugar que você gostaria, que você não está atingindo com excelência.
E isso é um cuidado que a gente tem que ter quando está prospectando posições de conselho, porque os empresários em geral que têm essa iniciativa, eles têm muito sucesso, né? Dificilmente o cara vai montar um conselho numa empresa que está caindo para uma recuperação judicial, ele precisa cuidar de outras coisas, ele não vai montar um conselho. Então, geralmente, esse cara que está buscando conselho, ele está sempre pensando em subir a régua. E aí eu acho que esse espaço cabe muito bem, Márcio, da gente entender que esta válvula, né, que esse processo adicional de apoio, ele pode gerar novos caminhos, né? Por exemplo, mais um caso, se o cara me traz área comercial como uma dor e ele não está gerando o que ele precisa, eu vou trazer uma realidade que o conselheiro pode, dentro das suas premissas, entregar, que é relacionamento. Ele também pode entregar relacionamento como um valor, desde que isso esteja claro nas atribuições dele dentro do regimento. Então, eu acho que é muito disso. E aí, para terminar a provocação, eu acho muito difícil você vender vaga de conselho, colocar um conselho ou estabelecer um conselho, quando o cara se sente a última bolacha do pacote, quando ele acha que tudo aquilo que ele está fazendo está certo, né? Ele às vezes está querendo fazer as perguntas só para ter a certeza e a segurança. E aí é um risco que a gente vem passando, né? E eu também tenho debatido isso, tem um outro colega que também tem feito isso muito, que é o conselheiro que depende da vaga do conselho. Então, cara, eu não criei uma liberdade financeira enquanto era C-level, aí eu ser conselheiro e depende daquilo. Cara, é muito arriscado isso, porque você depende daquilo, às vezes você pode não falar o que aquele cara precisa ouvir, o que a empresa precisa ouvir, aí você está atrás do contrato porque você precisa daquele dinheiro. Então, isso é muito arriscado. E eu acho que o cara que tem a solução, ele não precisa de conselho, porque ele está querendo só alguém lá para falar o que ele está mais pro ego. Pô, tá vendo? O Júlio, que é de mercado, ajudou empresas a bilhões, está falando tudo que eu estou falando aqui. E ele paga para isso. Eu já não gosto desse tipo de coisa, entendeu? Perfeito. Bom, boas suas provocações também, né? Mas o fato é que tem uma frase que eu uso bastante, o Thiago, eu sempre falo isso aqui, começo desse jeito, que ele já sabe que frase que eu vou falar, né? Lá, acho que, se não me engano, é do Marshall Goldsmith, que o conhecimento que nos trouxe até esse ponto não vai nos levar até o próximo nível, né? Eu costumo falar muito isso, tanto para amigos conselheiros, profissionais, e também para muitos empresários e executivos por aí, né? Para baixar um pouco até essa questão que você falou do ego, né? Da arrogância do ego e do sucesso atingido. Cara, não é porque você teve sucesso até agora que você não precisa de nada, né? Porque o mundo está mudando e a gente está falando um pouco aqui de transformação, de liderança e tudo mais, né? O mundo está mudando e não significa que você vai continuar tendo sucesso. Mas eu queria aproveitar, então, posso, Thiago, encaixar outra pergunta? Você quer falar? Quer comentar, Júlio? Não, eu ia trazer uma história, né? Me permite, às vezes estou deixando o espaço da fala para vocês seguirem no ritmo aí de vocês, né? Bora, que já estamos fora, e o negócio já tá às ótimo, vezes, não tem problema. Cara, como eu gosto, né, assim, de falar, e acho que vocês vão mediando aí dentro do espaço. Mas, por exemplo, isso que você falou, eu me lembrei de uma história que eu passei, cara. Eu fiquei 21 anos numa empresa de tecnologia, nós saímos de 300 mil para 400 milhões em 20 anos, né? Eu fiquei basicamente lá. E teve determinado momento dessa trajetória que eu quis sair da empresa, né? Por que eu quis sair? Eu não estava entregando resultado. E eu fui o cara que fui seguindo no organograma e construindo o organograma, e assim, eu tinha muito respeito, né, pelos donos da empresa. Eles gostavam muito de tudo aquilo que a gente estava fazendo, dos resultados que a gente estava trazendo, né? Mas teve determinado momento da minha vida, Márcio, Thiago, nessa empresa, que eu não entregava mais resultado. E eu continuava tendo o mesmo valor dessas pessoas. Aí eu cheguei um dia na reunião e falei assim, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Acho que meu tempo acabou. Como seu tempo acabou? Assim, olha só, vamos olhar os números. Eu estou nessa posição hoje de principal executivo e não consigo entregar. Não, mas você tem... Não, a minha história é um quadro.
Eu preciso de novas ferramentas, porque a coisa está evoluindo e eu não consigo hoje entregar o que essa empresa precisa. Então, minha história, ela me trouxe até um ponto de excelência, e ponto. E está tudo bem. Só que daqui para frente, o que ocorre? Eu não tenho a capacidade, eu não estou preparado para muitas coisas que esse mercado de tecnologia está indo. E vocês estão insistindo que eu continuo sendo o cara, nós estamos numa zona de risco. Cara, os caras achavam isso como um ato meio que, sabe, de loucura. Não, esse cara está passando por... E na época não tinha o tal do burnout, né? Hoje os nomes são bonitos, né? Burnout, aquela coisa, não tinha o burnout. Então, esse cara está com algum problema, daqui a pouco passa isso aí, ele volta, ele se engaja de novo. Então, era isso que você está falando, Márcio. A gente precisa entender que as nossas... Por exemplo, olha só, eu falo muito isso, né? O Thiago leu a minha trajetória, falou dos bilhões de reais, a coisa toda que a gente tem ajudado. O que significa isso quando a gente chega numa empresa? Nada. Nada. Porque se eu não conseguir entender como aquela empresa funciona, como as pessoas dão resultado, não adianta eu replicar um template. Não adianta eu pegar algo que funciona num determinado mercado e aplicar lá. Porque a empresa é diferente, as pessoas são outras. Ah, mas o mercado é o mesmo, tudo bem. A história faz com que você diminua um pouco o risco, o teu conhecimento, você não está contratando um cara sem experiência. Faz sentido, eu não estou desprezando isso. Só que quando eu venho com essa máxima que cheguei e agora me ouve, isso não funciona na minha visão. E é bem do que você falou. Então, acho que você foi muito assertivo, Márcio, quando você provoca aqui os teus ouvintes a entender que a gente não pode parar nunca, cara. A gente, ainda mais com... Olha só, o conhecimento da IA está aí, né? Então, significa dizer que hoje eu consigo produzir mais rápido com a IA. Legal. Só que tem gente se aprofundando na IA. E tem gente só usando a IA. É diferente. Você percebe? Aí os caras estão falando assim, cara, os caras que vão estar mais valorizados, independente em que nível da cadeia empresarial, se o cara é dono, empreendedor, se ele é diretor, se ele é o gerente, se ele é um cara de projeto, não importa. Mas o cara que domina a IA. Aí a palavra é, gente, olha só, a palavra é dominar a IA. Não é usar a IA. Porque quando você usa a IA, você é como a mesma coisa que o cara está falando, que a profissão dele está acabando. Mas você também já vai embora, porque você está usando a IA. Já vão pegar alguém que faz a mesma coisa que você faz, já que você só usa a IA. Então percebe, Márcio, o que você falou, assim, o nosso futuro não está garantido. O pensamento que você trouxe aí, né, foi muito legal. Acho que isso a gente tem que chamar atenção, cara, cada vez mais, né? Tem que continuar aprendendo, porque esse mundo a gente é eterno novato, né? Não interessa a nossa bagagem. Ela nos dá referência para muita coisa, mas nós somos eternos novatos em muitas coisas que estão acontecendo. Júlio, acho que tudo que você comentou exige, né, do meu ponto de vista, um autoconhecimento muito grande, uma maturidade muito grande, não ter uma avareza, né, que é o que vocês já tinham falado, né, eu fico aqui na minha cadeira, eu vou cobrando, me pagam e está tudo ótimo, né, mas exige que esse profissional ele seja tão completo que ele tenha essa capacidade de fazer essa leitura e falar, não, chegou o meu momento, né? E eu queria explorar então um pouco mais o tema IA, já que você trouxe, porque vem se falando muito de IA, a gente vem praticando IA, né? Algumas pessoas já estão se especializando, mas eu queria saber a IA, no teu ponto de vista, no aspecto liderança, líder, né? Pode acontecer, você entende que pode acontecer. Do meu ponto de vista, um humano vai ser sempre um humano, principalmente numa liderança, tá? Não acredito que as máquinas vão nos substituir, né, frente esse desafio que é liderar, porque liderar é lidar com pessoas, é conversar com pessoas, é entender, né, o que está acontecendo com cada uma delas, é entender quando você acorda um dia e você tem uma equipe, putz, essa pessoa não está legal hoje, o que está acontecendo, né? Será que a IA vai ter essa sensibilidade? Será que a IA vai substituir líderes no futuro? Você tem visto e o que você acha sobre isso?
Cara, esse tema é apaixonante, né? Apaixonante. Ao mesmo tempo que gera medo em muitas pessoas, gera uma baita clareza de oportunidade, né? Mas primeiro eu quero fixar também um pensamento meu que eu tenho colocado, que é assim, IA igual atrofiador de massa cinzenta. IA igual atrofiador de massa cinzenta. Atrofiador de cérebro, cara, né? Então, para mim, a IA veio exatamente para terminar de erradicar os comuns. Cara, como assim? Olha só, vamos responder a sua pergunta na prática. Eu sou um diretor, né? Não, vamos ser mais, vamos ser diferente. Vamos pegar aqui a nossa prática, né? Então, legal, né? Falar um pouco do nosso back-office aqui, que é incrível, né? Esse trabalho que vocês fazem, o cuidado que vocês têm com quem vai ser entrevistado, né? De mandar uma ideia do roteiro, né? Daquilo que vocês estão pensando. Então, imagina o seguinte, eu, Júlio, pego um roteiro, uma ideia de onde vocês estão conduzindo, perguntas que vocês estão fazendo, vou lá e pergunto tudo para a IA. Aí o que acontece? Cara, eu venho aqui, decoro tudo, vocês vão perguntar, eu tô lendo tudo que a IA falou que era o melhor, ok? Fechou, bacana. Aí foi legal pra caramba, agregamos valor, na verdade vocês nem estão sabendo, estou só teatrando, a gente vê muito isso aí. A IA tá ajudando muito o cara que nunca fez aquilo a ficar milionário, bilionário, tá cheio desses caras na internet aí. A forma da gente encontrar, não tô nem julgando, nem criticando, porque eles têm valor, estão conseguindo através da internet gerar, né, riqueza sem limite, mas nunca aplicar aquilo. E o brasileiro compra isso. E aí, é mais ou menos assim, eu vim aqui, agreguei o valor, aí vocês gostaram tanto do negócio, que vocês vão me chamar para um ar quente. Vamos para um evento agora quente, né? Vai lá para umas cadeiras em cima do palco, e aí nós vamos rolar um debate sobre temas similares. Aí eu pergunto para vocês, como é que o Júlio, com um monte de gente que está me assistindo ali, vai sair dessa? Vai ficar no ponto? Vou perguntar e a IA vai estar aqui no ponto me respondendo? Como é que vai funcionar isso, gente? O diretor, eu estava dando a ideia, o diretor vai lá, mostra o negócio, tal, aí o presidente, o conselho chama e fala assim, você pode falar um pouco, me apresentar o documento que você me mandou? Aí o cara diz, e aí? Então, Thiago, a IA, ela é uma oportunidade, mas ela é um risco incrível para quem não pensa, para quem não é profundo. A gente precisa falar isso para vocês que estão nos ouvindo, porque é muito legal você pegar hoje um documento, depois que você escrever, você fala assim, melhor isso aqui, bacana. Mas você escreveu o documento, gente. Olha só o que a IA está fazendo. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa assim, meu cérebro, a minha fala às vezes ela não acompanha meu cérebro. Para escrever a mesma coisa, eu tenho que ler 2, 3 vezes, porque quando eu vou ver que o que eu escrevi, a minha escrita não acompanhou o que o meu cérebro estava falando. Então, eu tenho que tomar cuidado. Pô, isso para mim é uma beleza, IA. A minha assessoria de imprensa me pede as coisas, cara, ontem acontece todo dia, eu vou lá para IA, isso aqui, ó, pergunta do jornalista, o que eu respondo? Pô, aí o pessoal da NB aqui adora, fala, caramba, o Júlio é isso, o Júlio é aquilo. Então, Thiago, assim, a biblioteca lá no passado era o quê? Era IA. Você ia na biblioteca, aí você pesquisava algo, se não tinha aquilo que você queria, você ia numa outra. Ia na da escola, ia no do município, não sei o quê, nananana. Mas quem é que ia na biblioteca? Quantos iam na biblioteca? Você concorda que no final, vou até baixar aqui, ó a diferença, quem é, ó. É você. Por que vocês estão preocupados aqui em trazer pessoas para contribuir com o outro? Não, porque nós temos uma estratégia aqui de monetizar e ganhar dinheiro também com isso, com aquilo, tudo bem. Pode ser o produto consequência disso. Isso pode ser a consequência, mas antes, por quê?
para aprender, para poder dominar, para poder ser diferente, para poder ir numa roda e quando você ouve o Júlio, ouve o outro, ouve todo mundo, daqui a pouco o que você está fazendo? Você pega essas experiências e você está modelando, né? Porque hoje, por exemplo, há muito tempo já existe isso, mas cada vez mais, né? As pessoas fazem, eu vou pegar IA até para isso agora, ó, que veio essa ideia agora. As pessoas pegam, eu quero ser um líder, voltar à pergunta inicial, um líder estratégico. Aí você fala assim, mas eu não sei quem é esse cara, então me diz quem é. Aí o cara você pega 5, 6 pessoas, pega a característica dela, beleza. Aí você pega tudo isso, monta, e você se avalia em relação àquilo, e trabalha para ser exatamente isso, é modelagem, beleza? É uma técnica antiga. Agora com IA, olha só, IA, se quiser fazer isso agora aí, no chat GPT, fala assim, eu quero me tornar o maior líder estratégico do mundo. O que eu gostaria? Eu gostaria que você me falasse, no Brasil, as maiores referências de estratégia. Pá. Depois disso, gostaria de saber a atitude, comportamento e conhecimento desses caras. Pá. Agora monta um único cara me recomendando como eu deveria ser. Eu usei a IA para fazer a modelagem. Só que eu estudei os caras, eu entendi quem eles são, eu simplesmente não fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu peguei o que a IA estava me trazendo e eu fui aprender com ela. Eu simplesmente não peguei o final dela, eu aprendi com aquilo. Então, olha só que coisa interessante. Você fez um trabalho de modelagem, só que você fez uma pergunta assim, quem são os 5 maiores? Nananana. E aí, você está lá em outro lugar e alguém te fala sobre os pensadores de estratégia. Aí, o que você vai fazer? Como você aprendeu com a IA, você vai falar que é esse aqui. Puxa. Agora, se você só pegou o final da modelagem, você não avaliou, você não estudou nada do que a IA trouxe, você ficou comum. Você só está usando ela como, não porque. Você está usando o braço dela, você não está usando a mente dela. Essa é a diferença. É o repertório, né, que a gente fala, né? A gente tem que ter repertório, tem que ter bagagem, tem que rodar, tem que, né, aprender dos erros, a gente tem que ter experiência, né? Não só ser essa casca. Márcio, acho que você tinha uma pergunta. Nós estamos agora, o Márcio, antes só de passar, contar mais uma história recente de IA, né? Se você pegar hoje, nós estamos fazendo isso agora, tá? É uma experiência recente agora, quente, de 2 semanas atrás agora. Se eu hoje pego, por exemplo, os vendedores, tá? Que buscam fazer reunião para vender o seu produto ou serviço. E aí eu pergunto para eles assim, olha só, vocês podem escrever aqui nesse papel o que você falou e qual foi a diferença. Ele ligou para 100 e conseguiu 10 reuniões. E aí eu pergunto para esses caras assim, o que você fez de diferente? Qual foi a fala? O que você falou do produto, do serviço, tal? Me escreve aqui, o que acontece? Os caras têm dificuldade de repetir os padrões de sucesso. Então, você olha, a coisa não fala. Ele teve que achar um conteúdo para mim, porque eu estava perguntando, então ele respondeu alguma coisa. Mas na prática não deve ter sido nem aquilo que ele fez. Aí, o que a IA faz? Você pega uma IA hoje e manda ela ligar. Ela liga para 100. Não, ela não vai ligar para 100. Ela vai ligar para 5. Aí ela conseguiu converter 2 reuniões. O que ela vai fazer? Ela vai entender desses 2 o que ela vai repetir e desses 3 aqui que não deu certo, o que ela tem que mudar. Então a 6ª ligação vai ser totalmente diferente. Eu pergunto, por que nós, seres humanos, não fazemos isso? Você que está ouvindo a gente, você ligou para 100, para ter 10, por que você não ligou só para 5? E das 5, quando converteu 1, parou, se aprofundou nas 4 que não deram certo, e na que deu certo, você entendeu o modelo de sucesso que é teu, não é meu, não é uma consultor, não é um conselheiro, é seu. Por que a gente não faz isso? A gente teria a condição de ser a própria IA, mas a gente não tem tempo, porque aí a gente vai para o operacional. Não, mas eu preciso entregar 100 ligações porque alguém está me cobrando 100 ligações. Não, você precisa da reunião.
o teu objetivo não é 100 ligações. O teu objetivo é a reunião. Se você ligar para 100 e tiver 5 ligações, e ligar para 10 e tiver 5 ligações, você fez 10% do teu trabalho. Mas você só consegue fazer isso se você usar o quê? A mente. O objetivo é converter o lead, não falar com o lead, né? Ou contatar o lead. É verdade, né? No final é isso, né? É isso. É isso. Só queria trazer esse exemplo que acho que é bem light. Tá quente agora acontecendo aqui. É perfeito isso, porque na verdade reflete um momento que a gente está vivendo já de um tempo que é de superficialidade, né? A gente está na superficialidade de tudo. Eu acho que toda essa transformação digital potencializou essa superficialidade, né? Superficialidade de informação, superficialidade de notícia, superficialidade de entendimento, de trabalho, e acho que a IA está potencializando isso ainda mais, né? Porque a gente fica só no raso, no superficial, a gente torna-se especialista por conta de IAs, sem profundidade, né? Todo mundo é especialista, mas o que é ser especialista hoje, né? Você é raso, né? Você acabou de dar o exemplo aí, a diferença de um papo aqui e vamos para o ao vivo, né? O que acontece no ao vivo, e aí que você descobre muita coisa. A questão de rapidez, né? Superficial, porque a gente quer tudo muito rápido, a gente quer muita coisa rápida, quer resultados rápidos nas empresas, tem que fazer tudo muito rápido, aí confunde-se tarefa com objetivo, né? Com o resultado, aí tarefa é fazer 100 ligações, não é esse, o objetivo não é fazer 100 ligações, essa é a tarefa, o objetivo é o resultado, as pessoas começam a confundir um pouco as coisas, está num momento bem doido, né, de entendimento, gasta-se muito tempo fazendo e pouco tempo se planejando, né, no que fazer para fazer direito, buscar o melhor resultado. O fato é que parece que a gente vive um momento onde isso está ficando mais evidente, mas não sei se tão consciente ainda assim. E aí eu queria retomar um ponto aqui, a gente já está indo para o nosso final, mas eu queria retomar um ponto aqui, com esse panorama, que tem a ver com o papel do líder no engajamento, né, das pessoas. E às vezes a gente tem, né, você fala que a gente tem bons planos sem gente engajada, ou a gente tem gente engajada sem plano, né? Como que fica isso? O alinhamento disso, como que a gente consegue, nas empresas, o papel do líder consegue fazer essa coisa se encaixar, né? Engajamento e plano, dar essa clareza para todos, e o que significa de fato engajamento, né? Isso que você está falando agora, você está trazendo à luz do que eu assinei como sucesso, né? Eu queria ter uma assinatura de sucesso e criei o meu entendimento que sucesso é igual a planejamento mais gente, né? Então, e essa forma é muito interessante porque ela fez esse negócio que eu fiquei 21 anos, ela fez o tal dos bilhões, que tem ajudado 98% de resultado nas empresas que a gente entrega. Ela tem feito isso, porque essa fórmula ela é muito profunda, né? Ela é simples e profunda, né? Você tem clareza de onde quer chegar, você tem um plano, tem como, bacana. Só que você não tem gente engajada, nutrida daquilo. O sucesso não é 100%. E aí, antes as pessoas estavam me perguntando se era 50-50, e hoje eu parei, porque essa fórmula ela não é exata, essa ciência não é exata, né? Você pode ter momentos no teu negócio que o plano é mais importante, às vezes a pessoa, então isso vai mudando. Então, a minha razão foi que o 100 está na soma dos dois, né? Então, se eu não tenho essas pessoas engajadas, eu tenho muita dificuldade, né? E o inverso verdadeiro, eu tenho uma equipe que eu achei a forma do sucesso de não ter turnover, dos caras amar minha marca, amar minha liderança, falar que eu sou incrível como líder, mas quando todo mundo pergunta, legal, e amanhã nós vamos para onde? Não sei. Qualquer lugar eu vou chegar, não tenho plano. Então a soma dos dois é muito importante. Então eu recomendo sempre que você tenha um plano, tenha um método. Eu gosto muito de método, tá, Márcio? Assim, eu aprendi na minha vida que eu não preciso endereçar mais nada. A gente tem métodos nossos, assinados e criados, testados em Harvard, inclusive, para a gente entender se o que a gente estava aplicando aqui estava dentro de padrões que mudassem o comportamento das empresas, né? E isso está validado, a gente consegue. Mas tudo tem que ter método, tudo, absolutamente tem método, e não precisa ser o teu.
Você precisa ter um método de usar, e às vezes melhorar, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+M, copia, cola e melhora, né? Se alguém pagou aquela conta, se aproveita disso, vai lá, aprende, melhora, né? Então, eu entendo que a gente tem que ter método, tem que ter plano, e a gente tem que ter gente dentro da estrutura para que a gente possa engajar, que elas acreditem na nossa verdade. Porque a gente está vendo as empresas caírem aí porque são papos e conversas bonitas para corredor das empresas, para o computador quando abre, sabe? Mas o cara não percebe que aquele negócio é assim. E a gente está vendo outras empresas quebrarem tudo e água para cima porque ela está na verdade. Sabe? Empresas que têm fé, que acreditam em Deus, por exemplo, hoje não tem mais vergonha de falar sobre isso. Elas têm, os seus líderes têm fé, acreditam em algo maior e elas não têm mais medo. Quebrou esse paradigma, né? Pessoas que têm entendimento que gestão de gente é o fundamental e fazem isso acontecer. E eu estou dando 2 exemplos, mas tem vários. Então, eu acredito que engajar hoje parte da premissa da verdade. A gente precisa, num mundo como hoje, vivenciar mais a nossa verdade. A gente pode falar, vocês falaram de cultura, né? A gente pode falar de cultura, a gente pode falar de propósito, a gente pode falar um monte de coisa, mas a base fundamental dessas coisas todas precisa ser que as ações justifiquem as palavras, né? Eu preciso viver isso no meu dia a dia, né? Eu sou um cara de muita fé, né? E eu sou católico, né? Independente de religião, e é muito interessante que não importa a religião, se você tem algo maior que você acredita, segue aí, tá tudo bem, né? Sem apologia à religião, espiritualidade, acho que é importante ter espiritualidade, acreditar em algo maior, acreditar na tua... Enfim, e o que acontece, né? Tem uma coisa do católico não praticante, que é aquele cara que faz o seguinte, ele não, as ações não justificam nada na semana dele como cristão, mas ele chega no domingo lá na missa e ele se confessa. Aí ele fica se confessando, pequei, não sei o quê. Aí na segunda-feira ele vai lá. Ou seja, as ações não se justificam a palavra. Se a gente levar isso para o mundo empresarial, a gente vê isso. Então, Márcio, ter isso como uma pedra fundamental é importante para a gente entender que sucesso é gente, cara. É gente. E plano para a gente chegar nesse lugar. Senão, tem outras coisas, né? A gente tem muitas teorias, tem um monte de coisa, eu falo sobre o que eu acredito, né, sobre o que eu vejo e o que a gente tem aplicado e tem dado certo. Muito bom, legal, obrigado, Júlio. Júlio, eu vou ficar, o Márcio já falou, a gente está concluindo o nosso tempo, infelizmente, está muito bom, mas eu vou ficar com essa palavra que você trouxe de acreditar, ter fé, independente da religião e independente de religiões. Se dentro das empresas as pessoas não acreditam no que elas estão fazendo, né, acho que a liderança aqui falhou em algum ponto. Para mim é o que eu acabo tirando desse grande bate-papo de hoje nosso aqui. Obviamente teve muito mais, foi ótimo. Eu já vou me despedindo. Eu agradeço muito a tua participação aqui conosco, foi um episódio maravilhoso, sempre com aquele gostinho do quero mais. Vou te passar a palavra para você fazer o teu fechamento também, e depois o Márcio faz o encerramento. Muito legal. Obrigado, Júlio, obrigado, Márcio. Eu que agradeço, Thiago. Sempre que puder contribuir, vocês entenderem, estarei aqui pronto a servi-los. Você vê, eu queria terminar com uma história, rapidinho, uma história muito, muito tranquila. Meus filhos, já falei isso para eles em determinado momento sobre legado e o que deixar, e eu falei para eles o seguinte, falei assim, o que eu, como pai, me procurei fazer a vida inteira. Meu pai dizia assim, cara, educação é tudo, você precisa da educação, né, essa coisa toda, e às vezes educação, para a gente entender, não é só a da universidade, da faculdade, você ter educação aprendendo com tudo o tempo inteiro. Quantos bilionários no Brasil a gente vê que fizeram as histórias, não tiveram a oportunidade de estar no banco de escola. Então a gente tem que falar de educação mais amplo hoje, né? É por conhecimento aqui. Então eu disse para eles o seguinte, filho, olha só, eu trabalhei
as empresas são valorizadas, é o tal do valuation, valor das empresas. Então, qual é o valuation que eu produzi, que eu tentei, assim, trabalhei o tempo inteiro para produzir? É colocar dentro da cabeça de vocês o maior ativo. O que significa? Se vocês quebrarem, beijarem o chão, vocês terem algo com vocês para vocês saírem daquilo, que está aqui. Então, cair, levantar e levantar de novo não vai ser o problema, porque você tem aqui a ferramenta. Então, qual é o maior ativo? Não vai ser a empresa que eu vou deixar, não vai ser ativo imobiliário, não vai ser nada disso, porque eu posso deixar tudo isso, e se esse ativo que eu estou falando não tiver, vai tudo embora. Todo o ativo que eu der para vocês, físico, vai embora. Então, qual é a mensagem que eu gostaria de terminar aqui para vocês que estão nos ouvindo? Trabalhem, aproveitem trabalhem isso aqui, ó. Se vocês gostarem desse conteúdo, compartilhem com outras pessoas, porque pode ajudar outra pessoa a pegar algo que foi falado aqui e ajudar essa outra pessoa ao quê? A trabalhar o ativo delas, que está aqui. Então, qual é a diferença daqui para frente cada vez mais? Quanto mais você colocar dentro da sua mente o valor do teu negócio, da tua pessoa, de tudo, e teu ativo aumentar, você tem finanças, prosperidade, o que você quiser, infinita. E não importa a fase que você está passando. Você pode estar me ouvindo agora e falar assim, eu estou quebrado, estou sem nada. Como que está aqui? Se aqui está legal, eu garanto para você, você vai sair. Se aqui não está legal, realmente, você pode sair, você vai demorar, mas procura alimentar o teu ativo. A gente tem que alimentar o ativo. Perfeito, Júlio. Obrigado. Acho que esse é um bom recado final, né? Alimentar o seu ativo, né? Tenha um bom banco de ativo, aprenda conhecimento sempre. E mais, sabedoria, né? Desenvolva sabedoria para aplicar esse conhecimento também, né? Senão de nada vai valer o conhecimento, né? Mas aprenda a aplicá-lo, sabedoria. Obrigado mesmo, Júlio, um excelente papo que a gente teve aqui, espero que quem esteja acompanhando aí, que tenha acompanhado até agora, tenha gostado também, e aí, as palavras do Júlio, dissemina esse conhecimento, dissemine e ajude outros aqui, tá bom? Thiago, obrigado também, e para todo mundo que está nos acompanhando aí, até o próximo Debate no Café. Abraço. Até mais.